Oi, gente, boa tarde. E aí, como que vocês estão? Como que passou essa semana de quarentena? E essa semana mais tempo em casa, né? Vamos continuar aí. Aguentem firme que logo logo tudo vai voltar ao normal. Então a gente tem que pensar quando voltar, como que vai ser. Temos que fazer planos. E o assunto de hoje, que está super interessante, é como que você vai calcular os custos por procedimento. Então, eu que trabalho mais com extensão de cílios, eu acabo fazendo os cálculos. Eu fiz aqui uma tabelinha que eu vou mostrar já já para vocês como fazer os cálculos de custos por procedimento. Por que isso é importante? Porque vocês precisam saber quanto que vocês estão gastando por procedimento para definir o valor final. E definindo o valor final, vocês conseguem ver se vocês querem fazer alguma promoção, algum desconto pós-quarentena. Então, quando o governo liberar, eu não sei em que estado você está, mas aqui eu sou de São Paulo, e o estado de São Paulo prorrogou até o dia 10 a quarentena. Então, quando voltar, se você tem aí uma ideia, uma proposta de fazer algum desconto, alguma promoção, você precisa saber quanto que você está gastando, quanto que você gasta de material por procedimento, para você não ficar no prejuízo. Então, isso é muito importante. Você precisa calcular cada produto que você usa na extensão de cílios, por exemplo. Aqui na extensão de cílios, na técnica clássica, eu uso um tipo de cola, eu uso um tipo de cílios, todo o material de higienização, todo o material de isolamento, o próprio atendimento com a sua cliente, que é ar-condicionado, que é a energia que você gasta, até o cafezinho que você oferece para ela. Tudo isso tem que ser levado em consideração para você chegar num valor final, tá? Então, peguem o papel, peguem a caneta e anotem tudo que vocês utilizam para poder saber quanto que você está gastando. Você tem ideia? Você que está me assistindo, sejam bem-vindos, vão chegando. Vocês têm noção de quanto você gasta por procedimento? Tá? E eu quero falar também os valores que eu cobro aqui de cada procedimento, que é super bacana vocês terem uma ideia de quanto eu cobro. E para chegar no valor que eu cobro aqui na extensão de cílios, depilação, design de sobrancelha, eu levei em consideração também a região que eu trabalho, o público que eu atendo e também o levantamento, quanto que tá de valor na minha região. Só que você precisa ter um cuidado. Por exemplo, aqui tem pessoas que cobram R$80 uma extensão de cílios, tá? Não tem como eu cobrar R$80 uma extensão de cílios com o material que eu utilizo, com a qualidade de materiais que eu utilizo. Então, é legal você saber o que as suas amigas aí, as suas concorrentes na região estão cobrando, né? Qual que é o valor delas? Sim, é bacana para você ter uma ideia. Mas você tem que dar mais importância nos materiais que você utiliza, a qualidade do que você está fazendo, quanto custa a sua hora de trabalho. Então, por exemplo, aqui eu trabalho com materiais de alta qualidade. Por quê? O material de alta qualidade, ele dá um diferencial muito grande no resultado final. Então, você vai conseguir fidelizar as suas clientes porque elas vão ver um diferencial no seu trabalho com as concorrentes que estão usando um material de má qualidade. Porque uma pessoa, não estou julgando que ela cobra R$80, mas se ela cobra 80, quanto ela tá gastando em comprando o material? Então precisa ter esse cuidado, tá? Porque eu compro material caro e aí eu vou cobrar R$80, eu não vou ter lucro. Então precisa se ter lucro na hora de você montar o seu valor final. E não é preço, gente, não é preço, é valor. E o valor, ele começa quando você se valoriza.
Você tem que dar o valor no seu trabalho, porque quando eu falo em valores com as minhas alunas, elas falam, ai, mas as clientes não vão querer vir, porque tem lá não sei aonde que faz mais barato, ai, eu vou perder cliente se eu aumentar o preço, ai, se eu fizer esse preço elas não vão vir. Gente, a valorização começa com você. Quanto você já investiu em cursos? Então você vai, estuda, paga curso na área de beleza é caro, não são valores muito acessíveis para você fazer um curso. Então tudo isso tem que estar embutido no seu valor do seu procedimento, tá? Então vocês têm que ter esse cuidado de não ficar tendo como espelho as suas concorrentes. Tem que dar uma olhadinha de quanto que tá o mercado? Sim, tem que ter uma ideia de como que tá o mercado. Mas e você? O que você tem comprado? O que você tem utilizado no procedimento? O que você tem oferecido para suas clientes? Um lugar aconchegante, cheiroso, com um cafezinho, uma mesa de café. Então, tudo isso você tem que agregar no seu valor, tá? Então, vamos usar aqui de exemplo a extensão clássica, fio a fio, tá? Eu cobro R$230. Aqui na região, a média do clássico tá entre 150 a 230. Então, eu encontro aqui as concorrentes cobrando 150, 180, 200 e eu tô no 230, tá? Esse é o valor que eu cobro aqui. Estou aqui na região de Barueri, no estado de São Paulo. Então, varia, sim, o estado que você trabalha, sim, dá uma variada, tá? Aí, a média, mais ou menos, da minha hora, quanto que custa a minha hora, é uma média de 60 a 75 reais. Então, se eu demoro aí 2 horas, eu fico 2 horas e meia com a minha cliente na aplicação completa, eu tenho que fazer um cálculo se eu tô tirando os 70, 75 reais por hora. Oi, Carolyn, beijos. Então, você precisa também saber quanto que custa a sua hora para você poder definir também o valor, tá? Outra coisa importante é você anotar quanto você tem pagado nos seus produtos. Em tudo, desde a caixinha de cílios até o cotonete que você usa na hora da extensão de cílios para enxugar uma lágrima da sua cliente, tá? Até aquela cápsula de cafezinho que você toma lá, oferece para sua cliente, você tem que colocar. Então, você tem que anotar todos os custos que você tem para poder também definir esse valor. Então, aqui eu cobro R$230 a aplicação integral e 150 a manutenção. Então, eu acabo fazendo aí uma sequência de 3, 4 manutenções, dependendo da frequência da cliente, do ciclo de crescimento dos cílios dela. Eu acabo utilizando de 3 a 4 manutenções. Então, a manutenção eu separo 2 horas para cliente. 150 dividido em 2 horas, a minha hora fica R$75. Faço o design de sobrancelha com rena, R$75. Eu separo 1 hora para cliente no design de sobrancelha, a minha hora R$75. Tem procedimentos que acaba você tirando um pouquinho mais a hora, mas dá esse equilíbrio, tá? Então, eu cheguei no momento da minha profissão, da minha carreira, que eu consigo definir o valor para quanto custa a minha hora. Mas quem está iniciando precisa focar mais nos custos. Então, vocês precisam saber, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês uma lista. Eu listei tudinho, que é o que você vai fazer. Vai listar tudo que você precisa para você poder fazer o cálculo do custo, tá? E depois definindo quanto que você tem de custo por procedimento, você vai saber o seu lucro. Dentro do seu lucro, aí você consegue fazer uma promoção, você consegue fazer um desconto, tá? Então, isso é muito bacana. Você consegue definir se o seu valor está muito abaixo do mercado,
Se você tá tendo lucro, se tá tendo prejuízo, vai ter que ajustar. Eu sei que nesse momento do Covid-19 não é o momento da gente pensar em valores muito altos. Mas pega esse tempo que você tá tendo e planeje que tal mês, tal ano, ano que vem, quando aliviar, você vai ter que alterar o seu valor. Tá? Então comece por você, valorizando você, o seu trabalho, o seu esforço, a sua dedicação. E as clientes, elas vão valorizar o seu trabalho, porque isso começa com você, tá? E não tenha medo das concorrentes. Você tem o seu diferencial da sua concorrente? Você tá tendo o seu diferencial no seu atendimento para fidelizar sua cliente? Então o valor vai ser a última coisa que ela vai se preocupar na hora de pagar, porque ela vai querer estar com você na hora de fazer algum procedimento. Ela vai querer ter uma experiência com você. E aí vai ser o maior prazer dela fazer o pagamento do procedimento que ela estava nesse momento tão gostoso e especial, tá? Então eu vou mostrar aqui uma tabelinha, tá? Só um momentinho, ó. Então, por exemplo, deixa eu ampliar aqui. Ó, vocês vão listar, dá pra ver aí, gente? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Tudo de material que vocês utilizam para fazer a extensão de cílios. Esse aqui é um exemplo da técnica clássica. Então, por exemplo, uma caixa de cílios mixada dá uns R$94, que é a média que eu pago aqui, tá? Em São Paulo, isso vai variar da região. O que eu quero que vocês entendam é que vocês têm que fazer essa listinha aqui, fazer um levantamento de tudo. Então, não leve em consideração o valor aqui, tá bom? Que é aqui de São Paulo e depende da marca, que varia. Então, vocês vão listar aí a caixinha de cílios, se é mixado ou se é uma de cada tamanho, o adesivo, quanto que vocês pagam, o removedor, mini ventilador, nanomister, as pinças, os pets, que dá para também dar uma economizada, o ergômetro, escovinhas. Gente, se tiver algum termo que vocês não entendem, depois vocês me chamam que eu tiro a dúvida, tá bom? Microbrushes, espelho, o espumador, higienização, pincel, a caneta, shampoo, caixa de lenço, o álcool, o soro, o detergente enzimático, micropore, esparadrapo, touca, máscara. Aí eu listei, cada item tem o seu valor. E aí vocês vão ter que destrinchar e saber, por exemplo, adesivo. Eu uso quantas gotas? Ah, eu uso de 4 a 6 gotinhas por procedimento. Com um adesivo de 5 ml, a gente calcula aí que dá para fazer tantas clientes. E aí você coloca quanto mais ou menos dura o seu adesivo de 5 ml. Por exemplo, aqui eu gasto R$4, ó, por cliente. Dá uma média de R$4, tá? Aí, por exemplo, cílios, eu pago 90 e... Quanto que foi lá? Quer ver, ó? 90 e... Opa, aqui. R$94. Aí, eu gasto mais ou menos por cliente R$9,40. Tá? É uma média de quantos cílios vai, quantas aquelas fitinhas duram por procedimento, para vocês depois destrinchar, você dividir o total por procedimento. Então, quem vai iniciar a carreira, ou quem tá começando, vai gastar de material aí mais ou menos R$615,50, com a marca que eu uso aqui em São Paulo. E por procedimento, ó, vai dar no total R$26,73, tá? Então, eu gasto por cliente no clássico R$26,73. O micropore que eu uso, ele é super caro, quase R$30 de micropore. Ó, micropore...
R$ 26. Mas na hora que eu vejo quantas tirinhas eu uso e divido isso por cliente, eu sai 50 centavos, tá? Então, vocês vão calcular mais ou menos o tamanho do micropore, quantas fitinhas, quanto tempo dura. Dura 1 mês, dura 2 meses, para vocês conseguirem fazer esse cálculo. Então, anota tudo aí, tá? E aí, aqui embaixo, eu também coloquei energia elétrica e cápsula de café. Aqui eu não pago aluguel. Então, você vai colocar o seu aluguel, a sua conta de água, de luz. Então, por cliente, eu tô gastando aí R$5,44. Aí, totaliza o quê? Eu gasto, em média, com a cliente, na extensão de cílios clássica, R$32,17 de custo. Então, se vocês pararem para pensar, é um custo baixo. R$32,17 com material de alta qualidade, com atendimento bem superior, mesmo que seja aqui em casa, eu deixo super confortável para elas. Deixa eu voltar aqui. Outra coisa também que você vai listar: internet. O seu espaço fica disponível a internet para os seus clientes? Você tem internet? É um custo, tá? Então, eu tô instalando aqui a internet para quando elas chegarem, quiserem acessar o Wi-Fi, tá fazendo uma sobrancelha, quer tá trabalhando, ter acesso à internet, já é um adicional, oferecer um serviço a mais para sua cliente. Então, aí eu vou ter que pôr nos meus custos e diluindo isso, quantos atendimentos eu faço e dividir quanto que eu gasto com a internet e embutir, tá? Então, eu tô gastando aí 26, né? Vem na tabelinha pra mim. É R$26 de custo final. A outra tabela. Já tô colocando o Vitor aqui já pra me ajudar. Total R$32,17. Então, eu tô com um custo de R$32,17 e calculando aí na manutenção, eu cobro R$150. Então, de lucro, faz o cálculo aí, 150 menos 32. 117. Tô sem calculadora aqui. Faz o cálculo aí e me manda, tá? 117, por aí. Então, vocês precisam, como que eu coloco que minha extensão de cílios custa R$50, custa R$80, tá? E isso com uma caixinha de cílios de R$96. Hoje a gente encontra caixinha de cílios de alta qualidade por 120, 130, dependendo da marca que você quer usar. Ah, obrigado, Fran. Fran, beijos. R$118 de lucro. Lucro, tá? Com manutenção. Se for uma extensão completa que é 230. Sara, beijos. Lindona, saudades. Aí, Fran, me ajuda aí. R$230 menos 32. Quanto que você tá tendo de lucro, tá? Então, pra você que tá me assistindo, que nem trabalha com extensão de cílios e quer ter uma nova profissão, você pode até pensar se extensão de cílios dá dinheiro, tá? E aí eu atendo aí de 3 a 4 clientes por dia só de extensão de cílios, fora design de sobrancelha e depilação. Depilação é mais com a minha mãe, mas eu faço também. Foi minha primeira profissão, foi ser depiladora, tá? Então, assim, você organiza a sua agenda, você organiza o seu tempo, vê quanto você tem de lucro, vê quanto tempo você tem de custo e se vale a pena trabalhar com extensão de cílios. Vê se vale a pena trabalhar com design de sobrancelha. Eu sou muito, muito, muito feliz trabalhando na área, tá? Eu era professora de educação física, ganhava como professora, não era ruim, mas só pra ter uma ideia aí, não sei se eu não preparei para mostrar para vocês os meus rendimentos mensais, mas dá para tirar um salário maravilhoso, tá? Ainda mais que eu atendo em casa, no espaço bem gostoso e não pago aluguel, então isso ajuda mais ainda.
Então, se você paga aluguel, coloque aí quanto que sai de custo total esse aluguel e divide aí por cliente. Tudo isso tem que ser levado em conta. Então, eu acabo me fechando, fazendo um cálculo voltado mais ao meu redor do que pensar nas concorrentes. Que é isso que vocês pecam. Vocês ficam muito pensando no que a outra cobra e quer cobrar igual para ter cliente. Gente, mostre o seu diferencial. Como que você mostra o seu diferencial? Pega a colega aí do bairro e vai fazer os cílios dela. Só das pessoas olharem, elas vão ver a diferença, tá? Só um testemunho aí. Eu fiz uma pessoa famosa da TV e ela falou, não quero, não autoriza divulgação, tal. Não autorizou. Gente, nem precisa, porque as amigas da TV dela olharam os cílios dela e falaram, onde você fez? Eu quero onde você fez, tá muito lindo. Então, só pra você ter uma ideia, ela não autorizou. Não divulguei nada na internet, vocês não viram nada. Eu ainda vou convencer ela de eu, tirar uma foto. É gostoso registrar esse momento de você fazer uma pessoa da televisão. Então, aí ela não deixou, e aí só das colegas verem, elas também querem. Então, começa por aí. Ela fazia num lugar, não divulgou que veio fazer comigo, viu a diferença, ela previu a diferença dos fios, do resultado final. Veio aqui, ó, na minha casa. Foi super tranquilo. Fiz do meu jeitinho. Atendi como atendo todas as minhas clientes. Mesma qualidade. E aí ela sentiu a diferença e as pessoas olham e vê. Tá? E aí você não pode se comparar à sua concorrente, você não pode se preocupar com o seu valor de atendimento comparando com a sua concorrente, com a sua vizinha, porque a extensão de cílios, ela tá crescendo. Então tá tendo muitas pessoas fazendo extensão de cílios? Tá tendo. Tá? Vocês estão vendo muito na internet pessoas trabalhando com extensão de cílios? Muito. Aí só que tem uma diferença. Existem poucas pessoas trabalhando direito, tá? Poucas pessoas trabalhando direito. Então, eu tive um caso aqui que a cliente era minha cliente e ela quis ajudar a vizinha que fez um curso de extensão de cílios e foi fazer com ela. Aí adivinha? Ficou horrível, excesso de cola, colou em vários fios, fez aquela montanheira e ela não quis dar esse retorno pra menina, não quis pedir pra ela tirar, ficou dolorido, machucando e ela mesma arrancou. Aí adivinha? Arrancou os cílios dela, tá? Então, tem muita gente fazendo extensão? Tem muita gente fazendo bem feitinho? Não tem. Então, você seu valor vai estar acima do mercado? Vai, mas a sua técnica, o seu atendimento também tem que estar acima, para você justificar também o valor que você está cobrando. Também não adianta você cobrar aí R$250 na técnica clássica e fazer porcaria, tá bom? Então não tem que ter um bom senso. Invista em bons cursos, invista em cursos de qualidade para que você ofereça o melhor para sua cliente, para que você passe segurança. E aí o valor vai ser a última coisa que ela vai se preocupar em pagar, porque ela vai querer fazer os cílios com você. E isso eu tô dando exemplo de cílios, fora o resto, tá? Limpeza de pele, tudo da área da beleza. Uma unha bem feita. Gente, quantas vezes eu fiz alongamento de unha e ficou horrível, tá? E paguei caro e não ficou legal. Quantas vezes eu fiz unha também que ficou perfeito? Foram poucas vezes, mas existe. E a gente quer algo bem feito. Coloque-se como cliente. Algumas pessoas falam, Márcia, como que você consegue ter a agenda cheia? Como que você consegue, ter esse público, fidelizar? Eu me coloco como cliente. Fiquei mal preocupada que ia atender essa pessoa que é da televisão. Aí, sabe o que eu fiquei pensando? Eu falei, se eu fosse famosa, se eu fosse da televisão e fosse num lugar, como que eu gostaria de ser atendida?
Então, como que você quer ser atendida? Como que você quer chegar no lugar e encontrar esse espaço todo preparado para você, independente se é no quarto da sua casa, independente se é na sala da sua casa, como que você quer ser atendida? Independente do lugar, um lugar limpo, cheiroso, agradável, que se preocupe com você, que se preocupe se você tomou uma água, se tomou um café, se você está alimentado ou não, se esse lugar está aconchegante. Gente, não importa o local, pode ser da sua casa, mas prepare esse espaço com carinho. Que qualidade de produtos você gostaria que utilizassem em você? Então, pense como você vai fazer um procedimento se colocando no lugar da sua cliente. Você dando esse passo vai mudar muita coisa, tá? Espero que você tenha bom gosto, hein? Também tem que ter bom gosto. Então, assim, ó, aqui o espaço é pequenininho, aí eu coloquei a poltrona, sabe? Um nichozinho, não é muito grande, é que a gente tá instalando a internet, tá? A pia pra lavar a mão, biossegurança, mostrar que você se preocupa com a biossegurança da sua cliente. Aqui eu coloquei um espelho para ela se ver com o logotipo. Ó, que bonitinho. Um espelho, uma TV. Agora a internet aqui vai ficar potente. Eu vou colocar uma musiquinha no YouTube, uma musiquinha ambiente, enquanto ela faz os cílios e relaxa. Tem tudo isso. São pequenos detalhes que a gente tem que se preocupar para oferecer o melhor. E aí você vai ter o seu retorno no seu valor que você tá cobrando, que você sabe, certinho, calculado, exatamente você vai saber o que você gasta e o seu lucro. E aí, com a volta da quarentena, Márcia, tô pensando em fazer um sorteio. Vai fazer um sorteio? E aí? Vai te gerar um custo. Se o custo é baixo, dá pra fazer um sorteio aí pra galera? Dá. Ah, eu quero dar um desconto, o pessoal vai voltar, não vai ser mais manutenção, quero dar um desconto. Dá pra dar desconto com esse lucro que você tá tendo? Dá. Sem você também perder, porque você tá parada e tá indo prejuízo. Então, pense em cada detalhe, tá? Na hora que eu sentei pra calcular os custos, fui lá em cada fornecedor, comprei no Mercado Livre, comprei no AliExpress, peguei cada valor, dividi tudo certinho por cliente. Então, isso é muito importante. Muito importante. Você tem que ter essa visão. E essa parte administrativa é um pouquinho chata pra mim, que gosto de operar. Eu sou aquela que tô ali fazendo os cílios. Mas como eu sou uma pessoa sozinha aqui no meu estúdio, eu não tenho ninguém pra me ajudar, eu tenho que fazer essa parte também. E eu ainda estou pecando no sentido de eu não calculo, eu não tô colocando os custos totais. Ainda falta colocar na minha agenda, tá? Eu coloco tudo que entra, fechamento de caixa, e no fechamento de caixa eu também tenho que ter ali o cálculo dos custos, tá? Por isso que eu não quero mostrar pra vocês as minhas finanças, a parte das finanças. Legal, né, Sara? Então, Sara, eu não vou mostrar pra você quanto que eu tiro por mês, porque eu ainda fiz, não alimentei a tabela dos custos, tá? Eu ainda peco, porque eu preciso ter uma coisa pra me ajudar. Sara, pode me ajudar. Ai, Sara, precisa de ajuda mesmo, viu? Porque aqui tem mês que eu tiro, tipo, 14 mil reais. Tem mês que eu tiro 17 mil reais, dependendo se eu dou curso ou não, tá? Tem mês que eu tiro 10 mil reais, mas aí isso é bruto. Então eu preciso calcular dos custos totais, tá? Que aqui eu fiz o cálculo só por procedimento, pra eu saber exatamente o que eu tenho de lucro. Porque aí chega no final do mês eu falei, cadê todo esse dinheiro? Porque teve algum custozinho, tá? Ai, saudade, Breno, Elise. Ai, Breno, desculpa. Mas, ó, toda segundinha aqui live, tá? Só na última segunda do mês que eu não vou estar aqui com vocês. Mas se vocês tiverem algum tema, algum assunto que vocês querem que eu aborde aqui na live, vai ser todas as segundas-feiras, nas primeiras segundas-feiras do mês, tá?
Eu vou estar aqui com vocês. Quando Tem voltar ao papo de normal, vídeo, a última tudo. segunda vai ser curso presencial, tá bom? Mas as segundas a gente vai ter sempre esse encontro. Então, vocês podem mandar pergunta, pode sugerir temas que eu vou estar Certo. falando pra vocês, tá? Com o maior prazer. Ó, Conte comigo. hoje em dia é difícil você comprar E assim. É isso, mais gente. assim, Espero que eu possa ter normalmente tem que ajudado montar. vocês com esses Tem que detalhezinhos montar, de, entendeu? né, descrever Eu tudinho que montei, vocês utilizam no eu procedimento. montei, E vocês tem podem usar isso por também trás para design de o- sobrancelha, o menino aqui, sobrancelha, Felipe, filho o do lash Deus. lifting, se vocês É fazem 1,7, micropigmentação, 8G. tá bom? Ontem, Então fica aqui meu grande sexta-feira, eu fui beijos, que buscar vocês tenham uma semana peça em São abençoada, Paulo, iluminada, e que Deus dê forças pra Eu vocês tinha aí pra mais essa pagado semana de quarentena, viu? 100 Deus abençoe. Gente, esse fundo aqui é o Vitor, 190 tá bom? Ele tá resolvendo aqui um negocinho pra mim da E- internet. Obrigada, Sara. Deus abençoe. Gente, até a próxima. Conte comigo. Mandem aí assuntos relevantes, a extensão de cílios e outras partes da área da beleza, tá bom? Deus abençoe. Beijos.